Olá, eu sou a Drica. E eu sou o Johan. Nós somos do Reiki Online Brasil, seu canal de Reiki, autoconhecimento e muito mais. Isso. E hoje, continuando nossa série de relatos projetivos, a gente vai falar de um assunto que mexe muito com a gente, né? Ou se mexe. Que a gente teve... Os dois tiveram, né? Relatos projetivos com nossa cachorrinha que faleceu. Ela faleceu tem o quê? Uns 2 anos, 3 anos. 2 anos, quase 3, né? E a gente até vai pôr umas imagens dela para vocês verem. Mas se você quiser saber sobre esse relato, e você também pode ter essas experiências também. Então, fica com a gente para você saber como que foi. Esse relato acho que mexe muito com a gente, assim. É até difícil falar desse relato, né? Porque mas verdade... ao mesmo tempo que é difícil, a gente ter projetado traz um certo alívio, sim. E uma consciência. Mas dá sim. Né? Nós vamos chorar. Ai, meu Deus. A Duda foi uma Shih Tzu que a gente teve. Ela viveu 12 anos, né? Gente, é um relato que... Como que foi? E ela, assim, ela esteve comigo desde o princípio, e ela era uma cachorra diferente. Assim, ela todo mundo falava, né? Então, assim, ela estava sempre comigo quando eu estava atendendo meus clientes, né, com Reiki. Então, ela teve um trabalho muito importante dentro desse processo meu, né, como terapeuta. Ela era a recepcionista dos clientes. Ela chegava assim na porta, ela ia lá, latia, levava eles, encaminhava eles pro quarto que minha mãe aplicava Reiki na época. E assim, aí chegava lá, ela deitava, ficava quietinha e o pessoal até esquecia que ela estava na sala. Né? Igual nos cursos também presenciais de Reiki, ela estava lá também e ficava quietinha, todo mundo adorava. E eu tinha a Duda como minha alma gêmea. Gente, eu vou ficar... Eu tô segurando aqui, eu tô assim, tentando... E muita gente falava assim pra mim, assim, Drica, a Duda, ela é uma cachorrinha tão diferente, mas ela tem assim, algo igual você, ela é a sua versão animal. De tanto que a gente tinha uma afinidade, a gente tinha as pessoas olhavam pra ela e conseguiam enxergar. Ela era muito carinhosa e assim, e quando a gente aplicava Reiki nela, aplicava cura, ela sentia de uma forma assim incrível. Tem até um vídeo aplicando o Reiki dela, e ela ia fazendo assim com a cabecinha, sim, ela ia fazendo assim, e aí ela dormia, assim, rapidinho ela já sentia, ela dava uns espasmos assim, involuntários, né? Então, e ela gostava muito de receber o Reiki. E aí eu lembro que foi... Não lembro a data exata, não sei se você lembra. Mas assim, aí aconteceu... Infelizmente ela pegou... 7 de outubro. De 2017 ou 2018. 17. E aí, assim, ela pegou uma doença de carrapato, aí foi toda uma coisa assim, ela não conseguiu, a gente não conseguiu salvar ela, e na época a gente ficou muito triste. A gente, por mais que a gente faça Reiki, a gente trabalha com isso, por isso que a gente fala muito para os alunos, assim, que todo mundo está sujeito a isso, né? E a gente tinha essa coisa assim, de que ia passar, né? Mas a gente estava vivendo vamos falar assim, vamos realmente sentir, a gente tem que sentir para isso ser limpado, né? Mas eu quis também praticar muito o que eu tinha aprendido lá no Vipassana, né? A Nitya, né? A Nitya, né? E tudo passa e porque lá a gente fala muito da impermanência, que nada é permanente, né? E aí a gente levou esse contexto. E a dor é assim também, né? Quando a gente perde, seja um animal ou um familiar que a gente ama muito, em primeiro momento, lógico, vem aquela dor, aquele sofrimento, mas depois as coisas vão se apaziguando dentro da gente e aí você não fica mais com aquela lembrança ruim ou do sofrimento. Por exemplo, a Duda sofreu muito, ela ficou um mês internada, né? Foi muita coisa. No final, assim, a gente já tava assim, cansado daquilo, e triste por ela. E já triste, assim, querendo, tadinha, era melhor que se ela não melhorasse, que, né, fosse o melhor pra ela. E aí a gente vai apaziguando isso dentro da gente, né? E vai ficando só as boas lembranças, né? Hoje eu tô aqui, assim, eu fico emocionada. Mas é porque a gente lembra das boas. É uma saudade e eu lembro só das coisas boas também. E aí teve a parte da projeção. E aí foi engraçado, pessoal, porque
tanto eu quanto minha mãe, nós tivemos experiências projetivas depois porque assim, a gente tava assim, foi uma semana difícil, a gente tava vivendo aquele momento, né? E aí, conta a sua primeira, depois eu conto. Então, no primeiro momento que eu tive, assim, eu tava chorando, né? Antes de dormir, foi a primeira vez que eu a vi, né? E eu falei com ela algumas coisas, assim, e aí fui dormir. Eu sempre tenho essas projeções espontâneas entre assim, quando você não tá dormindo ainda, sabe quando você vai naquele sonho REM, é REM que fala, né? Quando você tá pegando no sono, assim. Pegar no sono, eu tenho a projeção. E nisso, quando eu percebi, aí eu abri os olhos, né, dentro do meu corpo físico, que eu comecei a enxergar, eu vi ela e, nossa, meu coração disparou, que eu vi ela pulando na minha cama e eu senti os passos dela assim, perto pessoal, de mim. projeção lúcida, a gente tá aqui falando de projeção lúcida, não semilúcida, a gente viu igual tá vendo, você tá vendo a gente aqui. E eu senti os passinhos dela assim, porque eu tenho uma mania de dormir com o braço assim, e eu senti que ela andou, e aí ela parou aqui, bem aqui entre meus braços aqui. Quando eu abri o olho, eu a vi completamente, só que ela tava sujinha e ela sempre foi muito bem cuidada com lacinho, e ela ainda estava cega, ela não era pra ela estar cega, né? E eu sabia disso, e eu fiquei assustada, e eu falei pra Duda, e eu passei a mão nela assim, eu senti o calor dela, e eu, Duda, quando eu fiz assim, eu voltei pro meu corpo físico, e aí eu pedi, depois disso, eu falei com o Yoha, e eu chorei muito de ver que ela estava presa. Ela estava presa ali por amor, ela queria ainda ficar ali, então ela não seguiu. Mas eles dizem assim que os bichinhos, quando eles ainda ficam um tempo assim na casa do dono, eles vão indo de vez em quando até fazer um certo desligamento. Né? Mas assim, eu percebia que ela estava sozinha, que ela não estava sendo amparada e que ela tinha ficado escolhendo de ficar ali, né, pra me auxiliar. E aí eu conversei muito com ela, pedi os amparadores para buscar ela, para ela ser levada, falei que ela ia para um lugar bonito e que ela ia, né, voltar a enxergar e tal. E aí passou algum tempo, voltei, toda vez que eu faço isso, vou dormir e eu falo com ela, converso com ela, eu tenho projeção e a vejo. E aí quando eu a vi a segunda vez, ela já estava muito bem amparada, é um rapaz que cuida dela, e quando eu abri os olhos assim que eu vi, aí ela pulou com aquele jeitinho meu, pulou em cima de mim e fez aquela farra assim, só que eu não dou conta, eu fico emocionada. E aí quando você fica, aquilo que a gente já falou, quando você fica muito emocionado, você volta pro duro, não tem como emocionar, quando eu vejo aquela carinha pulando de felicidade de estar se reencontrando, meu coração dispara, né? E aí é difícil segurar a emoção, e aí infelizmente pra projeção. Mas assim, pelo menos a gente tem... A minha experiência, eu lembro que foi logo depois que você teve a sua, aí passou uns dias, a gente ainda tava assim, eu ainda tava um pouco assim, mas na época a gente já tinha feito os cursos de projeção, a gente já sabia como funcionava e já entendia. E aí eu tava deitado, dormindo, eu lembro que tava começando a amanhecer o dia assim, e aí eu lembro que eu não cheguei a sair do corpo, eu estava ainda dentro do meu corpo, deitado no meu corpo, e aí eu senti alguém pegando meu braço, colocando pro canto, deitando ela bem aqui, do lado do meu braço. Eu vou chorar também, eu não quero chorar não. Ai, meu Deus. Aí deitou ela assim, e aí, gente, pegou minha mão e pôs assim em cima dela, tipo assim, olha, ela tá aqui, não fica assim. E aí eu comecei a passar, gente, era a sensação igualzinho se ela tivesse aqui no físico. Era a mesma, então era muito lúcido, era uma lucidez muito grande. E aí eu falava assim, meu Deus, ela tá aqui. E aí eu vi até o barulhinho dela, quando ela mexia a linguinha assim, dela fazendo o barulhinho assim, ela deitada toda quentinha assim. Eu senti o pelo dela direitinho, eu passava, eu sentia a respiração da barriguinha dela. E ela toda bonitinha, e tinha um amparador do lado lá, colocando ela lá, justamente... Eu senti que a sensação era assim, olha, ela tá aqui, ó, não precisa preocupar, ela tá bem, ó, ela tá deitadinha aqui. E era como se ela quisesse, acho que, ter um contato com a gente, ela ainda tava em processo, assim, meio assim, de ficar perto da gente, né? E aí, depois que eu tive essa experiência, aí eu acordei, e aí aquela dor, aquela de não saber como ela tava, passou, né? E foi muito... esse tipo de projeção que você vê um bichinho ou um ente, alguém assim, te dá
essa tranquilidade, né? Porque você vê, a projeção ela é interessante para você ver que a gente não é isso daqui. Isso daqui é passageiro, a gente não é isso daqui, a gente é muito mais do que isso, né? E aí a projeção traz essa visão ampla para você. E aí você entende que as coisas são muito mais dimensionais do que, né? E depois a gente teve várias outras, várias outras projeções com ela. E inclusive assim, eu lembro que aí depois de um ano agora a gente tem uma outra cachorrinha que é maravilhosa, a Raika. E um ano antes, assim, direto eu tava projetando, vendo o cachorro também. Então é muito interessante, gente. Esse trem de projeção é interessante. É forte, né? E assim, e hoje eu sei que a Duda, na última visita que ela me fez, o amparador conversou comigo mentalmente e falou que ela fez uma escolha de ficar na casa dos animais lá esperando o dono, né? E me esperando. E diz que esses animais ficam nesse local quando eles têm uma ligação muito forte com o humano, né? Com o dono. E eles escolhem não seguir em frente, né? Porque os animais eles reencarnam muito rápido. E ela fez essa escolha por amor. Ela quer me esperar. Não, ela era muito bonitinha, gente. Ela né? Ela não era, ela é, né? E toda vez que eu tenho certeza que quando eu começo vou dormir e converso com ela e falo, eu projeto. Inclusive, a gente já estava comentando que ia fazer esse relato. E aí eu tive meio que não digo não foi projeção, mas eu tive um sonho lúcido com ela, assim, que eu vi ela de alguma forma. Assim, ela tava bem correndo. E tava falando, gente, eu tô vendo a Duda. Você vê que assim, a ligação é muito forte. Então, se você quiser fazer a projeção para ter uma experiência dessa forma, para você ver alguém específico, é válido realmente você fazer, porque realmente tem essa oportunidade e você consegue ampliar essa visão, né? E às vezes trazer um conforto. Apaziguar o coração, né? E matar um pouquinho da saudade. Você já teve alguma experiência com algum bichinho, você projetou e viu o cachorrinho ou algum parente seu? Coloca aqui nos comentários, a gente quer saber, é sempre bom. A gente está pensando em fazer um vídeo até lendo, né, os relatos projetivos. Sim, legal. E é isso, pessoal. Esse relato foi mais para vocês verem uma das várias possibilidades que você tem quando você projeta, né? E esse foi um emocionante. A gente tava até meio assim. Mas olha, vamos mudar assim, ó. Ela tá bem. Ela tá bem. Ó, se você gostou do vídeo, clique em gostei, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal para você ver os próximos relatos. Gente, tem uns relatos que a gente vai fazer. Eu tô até com medo de postar porque a coisa é intensa, né? Vamos ver o que vai vir. A gente agradece muito você ter ficado até aqui nesse vídeo, ó. Um beijo e gachô! E aí, gostou do vídeo? Então, você quer se tornar um reikiano? Então clica no link abaixo para você participar do curso introdutório gratuito. E aproveite e se inscreva no canal. Um beijo!